Valendo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, coordenadora acadêmica do Instituto de Desenho Instrucional, e hoje vamos conversar com uma convidada muito especial, a Karen, que vem para nos dar dicas sobre recursos e ferramentas que podem e devem ser pensadas e utilizadas quando um DI está fazendo o desenho de um curso. Mas antes de começar essa conversa, eu convido a Karen, né? Eu vou convidar a Karen a se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dela, quem ela é, o que que ela faz, e aí depois a gente, na sequência, começa o nosso bate-papo. Tudo bem, Karen? Boa noite, né? Como é que você está? Oi, Patrícia, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo hoje. Então, meu nome é Karen, eu sou designer instrucional na Softplan, que é uma empresa de tecnologia de Floripa, e sou líder do time de educação do Senge, que é um dos sistemas da Softplan. Eu atuo na área de design instrucional há mais de 7 anos, trabalhei tanto na área acadêmica, na USC, e também agora na área corporativa nos últimos anos. E ainda nessa conversa, então, é compartilhar um pouco de como que a gente usa os recursos e ferramentas para criar uma boa experiência de aprendizagem para os nossos alunos. A gente sabe que esse assunto é um assunto super comum, então, pensar na experiência de aprendizagem do aluno é muito importante. E para isso a gente considera várias informações, como, por exemplo, quem é esse aluno de fato, né? Quais são os gostos dele, qual que é a geração que ele faz parte, que tipo de conteúdo ele geralmente assiste, consome no dia a dia dele, mas também é outro ponto super importante, qual que é nosso objetivo de aprendizagem, né? Então, o que que a gente gostaria de desenvolver de habilidades e competências nesse aluno, para então pensar nessa experiência de aprendizagem, no que a gente vai prover, seja de conteúdo, seja de avaliação, para que então a gente consiga desenvolver essas competências que a gente gostaria. Karen, né, se a gente for parar para pensar, a gente tem várias perguntas que a gente gostaria de fazer, várias coisas que vêm na nossa mente, né? Quando a gente pensa nessa experiência do usuário, que é tão importante, né? Eu falo assim que a gente tem que pensar nessa experiência da mesma forma que a gente pensa num alimento que a gente vai comer, né? Que ele seja gostoso. Então, assim, preparar um prato bem feito, né? Com uma apresentação bonita. Então, o mesmo critério a gente precisa utilizar na hora de criar conteúdos, né? Não sei se você concorda. Então, o que, que eu queria começar conversando com você? Que você contasse uma experiência sua como DI, né? E para a gente pensar e tentar colocar nessa experiência questões que são importantes para esse processo. Então, conta para a gente aí, né, dessa sua experiência, como é que a gente pode trabalhar nesse universo de DI, né, para contribuir com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Certo, concordo muito contigo, Patrícia, exatamente nesse ponto. É interessante a gente avaliar várias características desse nosso público-alvo. Então, por exemplo, hoje a gente atua muito com colaboradores ou em home office ou de empresas que fazem parte, que vendem ou implantam o nosso sistema, eles estão no Brasil todo. Então, por exemplo, o conteúdo que a gente vai disponibilizar é uma aula presencial ou é uma aula online? Vai ser assíncrona, ou isso quer dizer que qualquer horário a pessoa pode assistir, ou vai ser naquele momento, né? Vai ser síncrona com todas as pessoas. Várias outras informações, como será que o conteúdo é dinâmico? Será que ele é claro? Como que a gente faz com que isso seja realmente claro o suficiente para essa pessoa? No nosso caso também, nesse público-alvo que eu atuo principalmente nesse momento, são pessoas com mais experiência, então pode ser que uma coisa muito gamificada eles não vão gostar tanto. Esse é o tipo de informação que é super importante a gente considerar quais são os conhecimentos prévios deles. Acho que isso são algumas dicas super relevantes para a gente considerar na hora de criar um conteúdo, de montar essa experiência de aprendizagem. Karen, o fato da gente ter um público-alvo que tem um conhecimento mais específico, ele interfere no processo de produção do designer instrucional? Ele dá mais clareza. Eu acho que isso, sem dúvida. Assim, se a gente tem clareza de quem é o nosso público-alvo, a gente pode conversar com ele, a gente pode montar nossa persona, e aí, assim, a gente pode definir, então, qual tipo de conteúdo a gente vai criar.
Algumas experiências pode ser que dê certo, sei lá, por exemplo, um roleplay, uma avaliação em pares, pode ser que dê certo, pode ser que as pessoas sejam um pouco mais tímidas e prefiram ser avaliadas de outra forma, ou tipo de conteúdo, pode ser que tem gente que gosta muito mais de coisas escritas, ou leituras, ou podcasts. Então, depende muito mesmo, e é legal a gente conseguir ter informações sobre essas pessoas, sobre o nosso público-alvo, qual a experiência de aprendizagem que a gente precisa proporcionar de acordo com o objetivo, e então pensar nesses conteúdos. E pensando um pouco na nossa atividade como DI, a gente tem várias etapas, né? Então, esse primeiro passo é realmente definir quem é esse público-alvo, quais são as características, o que a gente precisa desenvolver de experiência para então pensar na criação do conteúdo propriamente dito. Então, assim, o que o DI precisa pensar que o fato dele ter um público-alvo que tem um conhecimento, às vezes até maior do que dele, não é impeditivo para ele fazer uma experiência de aprendizagem bacana. O que ele tem que é conhecer para que ele possa fazer uma adaptação e realmente chegar no foco que ele quer atingir, né? Então, não pode se intimidar, ter medo, porque ele sabe mais, porque ele conhece mais. O problema é definir a experiência de aprendizagem para que ela seja condizente com o público-alvo, né? Então, é isso, certo? Exato, exato, de acordo com o objetivo. E também é muito interessante pensar que, em geral, né, a gente, tudo bem que DI normalmente faz várias atividades, mas em geral a gente não é conteudista. Então, por mais que uma pessoa tenha N experiência, se a gente está ali com aquela demanda, por algum motivo tem alguma coisa que essa pessoa precisa desenvolver. E é muito legal também pensar que a gente está sempre se aperfeiçoando, quanto pessoa, quanto profissional, e também que é uma troca. A gente vai proporcionar essa experiência para ela, mas é bem provável que durante todo esse processo, seja com o nosso aluno lá no final, assistindo e consumindo esse conteúdo, se desenvolvendo, ou seja com as pessoas em todo o processo, a gente vai aprender também. Isso é super bacana de considerar. Muito legal. E assim, dentro desse contexto que você está falando para a gente, de definição de escopo, criação, disponibilização do conteúdo, a gente percebe que o planejamento ele é fundamental, né? Uma pessoa que não tem planejamento, ela não consegue chegar em lugar nenhum. E além desse planejamento, Karen, existem outras ferramentas que podem auxiliar o designer instrucional em cada uma dessas etapas? Tem várias. Acho que pensando em todo um processo de criação de conteúdo e seguindo muito do que a gente faz internamente aqui no time, o primeiro passo é realmente definir o escopo. Então, ok, eu tenho meu público-alvo definido, eu tenho qual que é o objetivo de aprendizagem. O próximo passo é definir o escopo desse conteúdo que eu vou criar. Ele é um vídeo, eu preciso fazer um roteiro, eu preciso entender quem é a pessoa que vai criar esse conteúdo, uma pessoa que tenha conhecimento mesmo do conteúdo, né, do assunto que vai ser passado. Ele é um e-book, ele é um podcast, o que, que é isso? Então, a primeira parte é definir um escopo, e isso a gente pode, pensando agora muito no remoto, todo mundo está principalmente trabalhando de casa, a gente pode fazer uso de várias ferramentas, como por exemplo o Word, ou realmente o Google Drive, nuvens que a gente consiga criar esses arquivos compartilhados e conseguir anotar algumas informações e trocar ideias e revisar e assim por diante. Outras ferramentas que podem ajudar muito nesse processo e são um pouco mais visuais, então eu, por exemplo, gosto de coisas mais visuais do que só um arquivo. A gente tem ou o Miro ou o Mural, que são ferramentas muito semelhantes, e também a gente pode compartilhar, várias pessoas podem editar ao mesmo tempo e podem estar acrescentando os cards ali para conseguir definir o que vai ser, como que vai ser criado esse conteúdo, qual que é o formato desse conteúdo. Então, definindo depois de definir o escopo, depois de entender o que a gente vai precisar criar, a gente parte realmente para a parte de criação desse conteúdo, né? Uma segunda etapa. E aí, mais uma vez, então, depende muito de qual que é o formato, daí também depende muito de qual que é o tipo de conteúdo que o nosso público-alvo em geral está assistindo, gosta de consumir, depende do que a gente precisa desenvolver ali de competência. Mas pensando num vídeo, por exemplo, hoje a gente tem várias ferramentas que permitem gravar um vídeo online, sem precisar de um estúdio, né? Isso é muito bacana, isso acaba democratizando também o acesso à criação de conteúdo. A gente pode usar o próprio Zoom ou Teams para fazer essas gravações. A gente pode usar também o Loom, que é uma ferramenta que a gente usa há muito tempo aqui dentro, que é uma extensão para o Chrome, para o navegador, e é super simples de usar, dá para fazer gravações de até 5 minutos com uma boa qualidade. A gente tem o OBS, que é outra ferramenta também gratuita, super comum de usar. E aí, pensando então depois na criação, a gente pode, por exemplo, criar um podcast, que tem várias ferramentas para gravar áudio. Então, tudo depende muito de qual conteúdo que vai ser criado. Assim, essas ferramentas, elas, além de tudo, elas não precisam de um conhecimento muito específico, né?
Essas ferramentas, elas são muito intuitivas, elas auxiliam nesse formato e possibilitam que a pessoa, mesmo sem ter um conhecimento de edição, essas, né, ou outro tipo de ferramenta, ela possa utilizar, correto? Concordo, exatamente, Patrícia. Definir, então, qual que é o escopo que a gente precisa desse conteúdo, o que que vai ser criado, depois de criar esse conteúdo, a próxima etapa mesmo é dar a cara desse conteúdo, que foi o que a gente estava comentando ali de um prato bonito, né, um prato bem feito. Então, é acrescentar as cores, é fazer um bom design da informação, da arquitetura de informação, é adicionar imagens, e aí a gente tem N recursos que a gente consegue utilizar. Tem várias ferramentas hoje na internet, como, por exemplo, o próprio Canva lá, que ele ajuda muito com vários templates que ele disponibiliza. Então, se tu tens um conteúdo bem formatado já bem escrito, revisado, ele ajuda muito nessa parte visual de conseguir entender quais são as melhores cores que podem ser utilizadas e buscar também banco de imagens, outras informações e outras imagens que podem acrescentar. Acho que isso é uma boa dica, assim, é usar bastante vários templates que a gente tem nessas ferramentas, muitas delas gratuitas, como, por exemplo, o próprio Canva Online, e, e também entender um pouco das cores mesmo, da arquitetura de informação, como que a gente faz com que seja um menu um pouco mais claro, como que seja uma pergunta bem feita. Acho que esse tipo de informação que pode ajudar muito no design dessa informação na parte de edição e de diagramação. E áudio, a gente precisa ter algum cuidado com o áudio? Acho que a gente, dentro do que a gente tem de possibilidades, algumas coisas a gente pode cuidar, como, por exemplo, tentar um microfone que não seja, que não pegue tantos ruídos de fora. A gente pode tentar ferramentas muito simples, como a Anchor, que é uma ferramenta do Spotify que eles divulgam bastante. Ela, dentro dela, também é uma ferramenta gratuita, e tem várias informações de como cortar esse áudio, como que conseguir editar. E o legal também é que muitas vezes uma mesma ferramenta que faz a edição, e aí pode ser ou gratuita ou também paga, como por exemplo o Movavi, a gente tem o Camtasia, tem outras ferramentas também de edição. Eles fazem a própria edição do áudio, que é o mais simples, eles fazem a edição do vídeo, fazem a própria captação desse som. Então é super bacana que muitas vezes uma mesma ferramenta consegue fazer N coisas. Bem legal. Então, assim, a gente até agora nessa conversa eu percebi que essa etapa do projeto, a preocupação maior maior é cuidar da formatação. Mas o desenho instrucional, ele não é só isso, ela não para por aqui, não é verdade? O que mais a gente precisa observar quando a gente está fazendo essa construção, projetando, né, esse curso, essa aula, esse material? O que a gente precisa olhar além? Então, eu acho que a nossa bússola de todo o processo vai ser sempre o objetivo de aprendizagem, né? Então, sempre voltar para ele, ok, esse vídeo que eu estou construindo, ele está lindo, mas o conteúdo que ele está trazendo é relevante para desenvolver aquela competência, aquela habilidade que eu preciso no meu aluno? Será que ele está claro? Será que ele está intuitivo? Será que ele está condizente com o nível de conhecimento que esse meu aluno já tem? Será que eu preciso dar um passo atrás, dar algum conteúdo introdutório? Será que ele é muito simplista ou realmente eu preciso de um nível mais avançado? Então, esse é o tipo de informação que é super importante considerar em todo o processo, assim, sempre usar o objetivo de aprendizagem como bússola e entender que, além de lindo, aquele conteúdo realmente precisa ter valor para aquilo que eu estou querendo desenvolver no meu aluno. Mas o visual, né? Ter um bom visual, como a gente comentou com ali a comida, que a gente fez uma analogia, né, com relação à comida. Ele é importante nesse processo, cuidar da edição, dos efeitos, da cor, do som, dos formatos, se preocupar com essa edição e diagramação. Ela faz parte desse projeto, também é uma etapa importante, vamos chamar assim, uma terceira Sim. etapa? Sem dúvida. Cuidar, então, dessa parte visual realmente é muito importante, além do criação do conteúdo, tudo que a gente já comentou, pensar que se colocando realmente no lugar do aluno, sabe? Se tu tivesse dois conteúdos, um deles super simples e o outro formatado e bonito visualmente, que fosse intuitivo, que tu tivesse as informações mais claras para ti, qual que tu preferiria assistir ou preferiria ler? Isso é muito importante também. Então, ter uma boa revisão gramatical, ver se aquilo está claro, ver se não tem erro. Considerar as cores que façam sentido. E aí, muito daquela parte de psicologia de cores, por exemplo, não colocar cores muito gritantes ou cores que às vezes a gente não consegue enxergar direito.
Algumas dessas informações realmente são super importantes de considerar nesse processo, para além de ter um conteúdo que é relevante, um conteúdo que seja bonito, um conteúdo que dê vontade de o aluno assistir. E que também, por exemplo, não seja um vídeo super longo de 2 horas, porque considerando também a rotina do nosso aluno, considerando várias coisas que acabam tirando a distração dele, é bem provável que ele não vai parar durante tanto tempo. Então, sim, essa parte visual é super importante. A gente usa também parte do princípio assim que às vezes, né, uma imagem, uma cor, alguma coisa dentro daquele elemento daquilo que a gente está construindo, às vezes uma imagem fala mais que 1.000 palavras. Isso é verdade, né? Às vezes o aluno você coloca um texto, ele não consegue entender aquele texto, mas você coloca uma imagem e fazer a escolha certa, né? Não é fazer uma escolha assim, tipo, eu vou pegar essa imagem por pegar, ou ela é a primeira que apareceu, ou ela é mais fácil, ou ela é a que está disponível. Ela tem que fazer sentido, ela tem que ter um significado ali para que a pessoa realmente entenda o que ela está querendo dizer, porque aquela imagem provavelmente ela vai reportar algumas sensações que trouxeram para a pessoa, né? Exato, exato. Exatamente isso. É pensar mesmo, como designer instrucional, qual que é a melhor abordagem nesse sentido, né? Então, realmente, às vezes, tem pessoas que aprendem muito melhor lendo, que preferem que seja um texto longo, mas muitas vezes as pessoas são visuais, então como que eu consigo resumir isso numa imagem? E o legal é que essa parte da imagem, hoje a gente conta com vários bancos de imagem gratuitos que a gente pode usar realmente para buscar a melhor imagem que representa aquilo que a gente gostaria. E aí também, se a gente quiser, a gente consegue criar ou fluxogramas, ou desenvolver imagens simples, ou quem tiver um conhecimento um pouco mais avançado, desenvolver imagens que possam representar isso que a gente gostaria ali naquele momento para o aluno. Bem bacana. Você já deu vários exemplos aqui, conforme você foi falando, de ferramentas que podem auxiliar, né, nesse processo. Mas assim, teria um pacote de recursos visuais que você considera essencial e importante que todo DI tem que ter? É difícil responder isso, mas acho que de uma forma geral, da parte visual, eu sempre tento pensar nos conceitos que a gente precisa desenvolver ou ter conhecimento, caso o nosso papel como daí seja também a parte de diagramação, e não na ferramenta, sabe? Eu sempre tento pensar que se a gente consegue entender um pouquinho de hierarquia de informação, isso, o que a Karen quer dizer com hierarquia de informação, né? Um título mais destacado do que outra informação, como tu coloca uma citação, qual cor ali qual fonte que fica melhor com tal e tal fonte, qual contraste de cor fica bom. Acho que essas são informações bem básicas que a gente consegue encontrar em alguns livros ou na internet, são conceitos de design mesmo muito básicos, mas se tu souber aplicar eles de uma forma conjunta, a gente consegue fazer isso em qualquer ferramenta. Então, pensando no design mais visual dessa informação, como DI, se for necessário realmente fazer também esse passo, é legal conhecer um pouco desses conceitos, porque, na minha opinião, se a gente consegue, se a gente entende um pouco desses conceitos, a gente consegue aplicar em qualquer ferramenta. Legal. Aí agora a gente tem aí já dicas que você deu, né, do escopo, da criação, do conteúdo. A gente já cuidou da diagramação. E quais são os próximos passos do DI? Acho que a gente entra agora sim, num processo. Eu já estou com tudo bem formatadinho, eu vou disponibilizar isso para o meu aluno. Hora de disponibilizar. E o que você fala para a gente dessa hora de disponibilizar o conteúdo? Eu acho que esse é o momento que dá mais ansiedade, assim, que é onde realmente vai para a prática. Tudo isso que a gente colocou, então, vai para a realidade do aluno, a gente consegue, então, fazer a gestão dessa experiência de aprendizagem, né? Se está acessando, se não está, isso a gente pode fazer de várias formas. E aí, pensando muito mais no online, que eu acho que é a grande maioria dos cenários agora, nesse momento, a gente pode fazer isso de forma muito simples, muitas vezes por meio de um e-mail mesmo de comunicação com aquele conteúdo, seja uma imagem, seja um vídeo super curto. A gente pode disponibilizar os vídeos, seja pelo YouTube, seja pelo Vimeo, seja pelo Istia também, que é uma outra ferramenta que dá para colocar lá e fazer o gerenciamento dos acessos. A gente consegue utilizar vários LMS mesmo, várias plataformas de gestão de aprendizagem que proporcionam acrescentar todos os conteúdos que a gente desenvolveu, todas as avaliações, tudo que é necessário realmente para poder gerar essa experiência completa e fazer o acompanhamento. Então, a gente tem o próprio Google Classroom, que é uma opção gratuita de LMS. A gente tem o Moodle, que é outra ferramenta super comum de LMS. E a gente tem aí também várias ferramentas pagas ou plataformas da internet que estão super comuns agora, principalmente em pandemia,
onde o pessoal está divulgando e disponibilizando os próprios cursos que estão desenvolvendo. E aí a gente entra muito na Hotmart também, que é uma dessas opções dessas plataformas. Outra ferramenta também que a gente pode citar ali como plataforma é o próprio Coursera, é outro exemplo nesse caso. Uhum. E, cara, então, assim, dentro dessa nossa conversa breve, né, teria muitas outras possibilidades para a gente estar abordando, para a gente estar falando sobre a estruturação, né, dessa experiência que a gente quer criar para o nosso usuário, né? E a gente passaria aqui, acho que à noite, até vários dias conversando sobre isso. Porém, a gente sabe que tem alguns passos para seguir e que o bom senso sempre é a melhor opção, né? A gente tem que sempre pensar assim, o que eu gostaria de ver no curso que eu vou acessar, né, no que eu tô criando, não é correto? Assim, então, e a partir do momento que aquilo não é bom para mim, provavelmente não vai ser bom para um outro usuário também. Então, esse bom senso a gente tem que ter, né? Então, pensando nisso, cara, eu queria que você fizesse uma conclusão final do que a gente precisa considerar, né, com relação à sua experiência, alguma dica que você queira deixar, uma mensagem final para que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né, possa ficar tranquilo e dizer assim: puxa, eu estou no caminho certo, é isso que eu vou fazer. Olha, o que a Karen falou é muito legal, porque a gente precisa considerar que essa sua bagagem, essa sua experiência, ela precisa ser passada adiante, porque coisas boas a gente precisa levar em consideração e trazer para a nossa vida, né, em todos os aspectos. Então, já que a gente tem uma profissional de peso como você falando para a gente, passa essa sua mensagem final, então, por favor. Obrigada, Patrícia. Eu acho que em todo esse processo, em tudo que a gente estiver fazendo no nosso dia a dia, se surgir alguma dúvida se a gente está indo para o caminho certo ou não, sempre lembrar do aluno. Quem que é esse aluno? Qual que é o nosso objetivo com tudo isso, sabe? Qual que é o objetivo de aprendizagem? O que a gente precisa dar de resultado para o negócio com essa experiência que a gente está propondo? Então, sempre pensa nele. Qual que ele gosta? Lá no comecinho, quando a gente fez análise de necessidade, quem que é ele? O que ele gosta de assistir? O que ele gosta de conteúdo? No dia a dia dele, como que é esse dia a dia dele? É corrido, não é? Tem alguma restrição de, sei lá, né, no emprego que ele está naquele momento, no trabalho, ele não pode acessar algum tipo de ferramenta, não pode acessar o YouTube, por exemplo. Em alguns locais a gente sabe que tem algum tipo de restrição. Então, considerar esse tipo de informação é super importante. E eu acho que, como dica final, como DI mesmo, em muitos momentos a gente vai precisar, sim, fazer toda a gestão desse processo, desde a criação do conteúdo, a gestão dos conteudistas, quem está criando, quem está editando, como que vai ser entregue esse conteúdo final, o gerenciamento desses acessos, como está a aceitação, satisfação, e eu acho super importante a gente pensar um pouquinho em gestão de projetos também, assim, então, usar as ferramentas que a gente tem online, como por exemplo, o Trello, como, por exemplo, o próprio Planner, do Outlook, para conseguir gerenciar essas informações e criar mesmo esse esquema mesmo com as tarefas, quem são as pessoas responsáveis, como que a gente consegue gerir isso, para que lá no final, além de a gente estar dentro daquele prazo que foi acordado com a pessoa que nos pediu essa experiência de aprendizagem, a gente consiga também entender todas aquelas pessoas que fizeram parte desse processo como um todo e também são responsáveis por aquele resultado final super importante lá para o nosso aluno na ponta. Acho que você tocou num ponto assim, antes da gente encerrar a fala, né? É a questão do prazo, né? A gente precisa estar sempre muito atento ao prazo e usar essas ferramentas, elas contribuem bastante para que a gente não se perca num processo, porque é um processo longo, é um processo que tem várias Uhum. etapas, que demanda vários olhares, né? E que se a gente não tiver com ele muito bem estabelecido, a gente acaba se perdendo e não é o caso. Então vamos usar essas ferramentas, né, para auxiliar nesse processo. Então, Karen, muito obrigada por essa fala tão esclarecedora, né? Essa troca de experiência. Tem, assim, muita certeza que você contribuiu muito para quem está nos acompanhando e eu realmente espero poder trocar outras experiências, ter outras conversas em outras oportunidades com você, para que você possa trazer essa sua experiência do dia a dia de forma tão prática, para que a gente também possa aproveitar isso e usar no nosso dia a dia também. Obrigada, Patrícia, obrigada, pessoal, pelo convite. Eu espero mesmo que eu tenha conseguido, então, apoiar vocês e dar alguns insights, algumas dicas de ferramentas, e estou sempre à disposição para alguma dúvida e também para compartilhar aprendizados. Eu gosto muito de compartilhar, acho que
Como profissional, é muito bacana a gente conseguir também, lá no começo a gente teve vários desafios, é legal também compartilhar esses aprendizados. Eu também gosto de estar sempre convivendo com outras pessoas e compartilhando e aprendendo sempre. Obrigada. Karen, muito obrigada para quem nos assiste, para quem nos ouve, e eu espero revê-los todos em uma próxima oportunidade. Até mais. Até.